Petroleiros do Ceará e do Piauí decidiram entrar em estado de greve a partir da próxima terça-feira, dia 27 de junho, contra a venda da refinaria Lubinor, que é a principal responsável por abastecer todo o Nordeste do país. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o boletim de notícias do programa A Propósito. Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um episódio do boletim de notícias do programa A Propósito, que situará você acerca das notícias mais relevantes. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar e também de deixar os seus comentários, que são muito importantes para o nosso programa. E, aliás, aproveite também para conhecer e acompanhar o nosso podcast, que está disponível no Spotify e em outras plataformas de streaming. E também de contribuir com a nossa tribuna popular, democrática e independente através do nosso Catarse ou do Pix, que aparece aqui na tela. Dessa forma, você contribui para que o AND permaneça de pé no nosso compromisso de propagandear e noticiar a luta das massas do nosso país e do mundo. E também não esqueça de adquirir a nova edição impressa de AND, que traz uma edição comemorativa aos 10 anos das jornadas de junho de 2013 e 2014, com um caderno especial só sobre esse fato importantíssimo da história do nosso país e um pôster comemorativo, como vocês podem ver. Bom, vamos ao episódio de hoje. Bom, a venda da refinaria foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, nesta última quarta-feira. E o controle da refinaria passaria da Petrobras para agrupar participações e faz parte do processo de desinvestimentos da própria Petrobras. E a venda, que é denunciada pelos petroleiros, está estimada em 34 milhões de dólares, que é 55% abaixo do valor estimado da refinaria, cujo valor é estimado em 62 milhões de dólares, segundo uma nota do INEP, que é o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E a paralisação, que está prevista para ocorrer na própria refinaria, que fica em Fortaleza, no Ceará, será apoiada por petroleiros de outros estados em solidariedade e contra a venda dessa refinaria. E segundo o presidente do Sindipetro do Ceará e do Piauí, Fernandes Neto, tal transação gera riscos de desabastecimento de produtos produzidos e vendidos por essa refinaria, que é a principal e é a maior produtora e distribuidora de asfalto do Nordeste do país. E Fernandes Neto ainda denuncia em nota que a venda configura a criação de um monopólio privado por parte da Agrepar Participações, pois esta passaria a controlar a produção e a venda desses produtos, criando condições para se aplicar preços abusivos contra os consumidores. E a refinaria Lubinor está localizada ainda em uma área de 400 quilômetros quadrados, sendo que 30% desse espaço pertence ao município de Fortaleza. E cerca de 500 operários petroleiros trabalham ali nessa refinaria, que é responsável pela produção de 10% do asfalto nacional. E além da produção de asfalto, a unidade também produz lubrificantes naftênicos, que é um produto para usos nobres, como isolante térmico para transformadores de alta voltagem, amortecedores para veículos e equipamentos pneumáticos. E dessa forma, a Lubinor é responsável por abastecer e fornecer esses produtos para além de todos os estados do Nordeste, para os estados também do Amazonas, Amapá, Pará e Tocantins. E David Bacelar, que é coordenador-geral da FUP, declarou que a Lubinor é responsável por entregar às distribuidoras locais óleo diesel, gasolina, querosene de aviação e GLP, que são provenientes de outras refinarias e terminais que são transportados até Fortaleza através de navios. E ele denuncia que a venda da refinaria pode acarretar no desabastecimento desses navios, impactando negativamente na economia, tanto no âmbito das exportações, mas também das importações. E tal venda foi aprovada durante o governo de Jair Bolsonaro no ano passado, como parte do reacionário processo Vende Pátria de privatização das empresas estatais. Entretanto, a gente não vê diferente. O governo de Luiz Inácio, o entreguismo segue sendo a lei.
o entreguismo das nossas riquezas naturais. Por exemplo, no dia 11 de janeiro, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que não tem dogmas quanto à privatização do Porto de Santos quando anunciou a venda do mesmo, e essa mesma lógica entreguista do governo se repete para outros setores. No início de abril, por exemplo, foi anunciado o novo marco das parcerias público-privadas, que é um projeto que, em suma, serve a impulsionar e facilitar a privatização de serviços públicos essenciais nos estados e também nos municípios de maneira sutil, buscando atrair investimentos dessas empresas privadas e passando o controle desses serviços estatais para empresas privadas, né, para o domínio dessas empresas. Ou seja, essa luta desencadeada pelos petroleiros, pelos próprios trabalhadores, é muito importante para a defesa dos serviços e das riquezas naturais que são produzidas aqui no nosso país. É uma vergonha que esse governo de turno que está aí, que disse que veio para defender a soberania nacional, que é um governo feito para o povo, é uma vergonha e só desmascara todas as falaciosas promessas de campanha que ele fez, tudo que eles têm prometido, que na verdade só tem comprovado todo o seu entreguismo, todo o seu compromisso vem de pátria, em destinar tudo para a banqueirada, tudo para essas empresas privadas, cujo lucro, cujo capital nem fica retido no nosso país, não agrega ao nosso país, fica retido em outros países, em outros lugares. Ou seja, vai desabastecendo a nossa nação, vai criando condições mais severas para o nosso povo. Ou seja, esses trabalhadores têm desencadeado uma luta muito importante, pois eles não têm esperado as promessas desse governo de turno caírem do céu. Eles têm partido para lutar e conquistar os seus direitos que estão sendo muito atacados, inclusive o próprio direito a trabalhar, inclusive o próprio direito a ter as nossas riquezas naturais no nosso solo nacional. Em segundo lugar, um trabalhador foi morto pela Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Paciência. Guilherme de Moraes, de 22 anos, foi assassinado com um tiro na perna e outro no peito pela Polícia Civil na noite desta última quinta-feira, dia 22 de junho, na comunidade de Três Pontes, em Paciência, na zona oeste aqui do Rio. O Guilherme, ele trabalhava como lavador de carros durante o dia e como entregador de uma pizzaria local durante a noite. E ele foi baleado pela Polícia Civil enquanto estava realizando a entrega de um pedido. E também foram registradas outras operações de guerra da Polícia Civil nas comunidades de Antares e Aço, que ficam também em Santa Cruz. E parentes de Guilherme denunciam que o jovem levou um tiro na perna na Praça Daniele Pérez e que, ao chegar ao Hospital Pedro II, já sem vida, estava com um tiro no peito. E Guilherme, ele estava uniformizado e foi levado pelos policiais, que não deixaram nenhum morador e nenhum parente acompanhar o suposto socorro que lhe foi prestado. E os moradores, revoltados com a morte de Guilherme, gravaram o seguinte vídeo logo após o seu torpe assassinato. Aí, ó, matou morador, porra! Olha lá, o menor trabalhando! Olha lá, agora eles estão lá, ó! Só mata morador eles, porra! Menor tava trabalhando, entregando lanche, porra! Menor tava entregando um lanche, aí eles lá, ó. Aí eles lá, porra. Agora tá lá, ó. Agora eles estão lá, porra. Menor vem, ó, menor entregando um lanche, porra. Menor entregando um lanche. O menor faleceu com o tiro de vocês. E às 3 horas dessa terça-feira, hoje, dia 23 de junho, os moradores fizeram um protesto na Avenida Cesário de Melo, na altura do BRT de Três Pontes, no qual eles levantaram cartazes e, com gritos de justiça, também fizeram barricadas em chamas contra o assassinato desse jovem trabalhador de 22 anos. E só escancara novamente que não se tratam de efeitos colaterais de uma guerra do bem contra o mal, e sim de uma política nefasta que esse velho Estado implementa contra a população pobre, contra as massas trabalhadoras que habitam as zonas favelizadas aqui do Rio de Janeiro e também do restante do nosso país, que só mostra toda a reacionarização desse velho Estado, que tem implementado o mais duro terrorismo contra essas massas de trabalhadores, que tem sim entrado nas favelas para tirar vidas de massas trabalhadoras, de idosos, de crianças, e não para combater o bem ou combater o mal. Ou seja, é mais uma denúncia que nós fazemos aqui no nosso jornal, no nosso canal,
dessa guerra reacionária que tem sido implementada contra o povo. E, por fim, o governo e também os militares negligenciam entregas de cestas básicas para o povo Yanomami. Mais de 50% das cestas básicas que deveriam ser entregues aos Yanomami não foram sequer enviadas pelo governo de Luiz Inácio. A entrega dos alimentos está estagnada completamente há pelo menos 3 meses. E segundo revelado pela agência pública no dia 20 de junho, as cestas básicas estão estocadas em galpões nos municípios de Boa Vista, em Roraima, e em Manaus, no Amazonas, enquanto governos militares argumentam que não têm capacidade própria para realizar essas entregas. E além do flagrante descaso, eles ainda alegam que não dispõem de verbas para a entrega das cestas e de outros materiais necessários para a sobrevivência dos Yanomami. E nesse mesmo período, os generais do Exército aprovaram ajudas de custo para suas relevantes mudanças de estado e de municípios, que variam entre R$50 mil e R$300 mil. E os próprios ministros do STF, que se vangloriam aí defensores da democracia, aprovaram o aumento de seus próprios salários em R$41 mil, e o governo federal, desde o início do ano, tem enviado verbas bilionárias para o agronegócio, a dita indústria do Brasil. Ou seja, não se trata só de um descaso, se trata mesmo de um projeto no qual é tudo para a sua corja reacionária, tudo para esses senhores que mandam e desmandam no nosso país e nada para o nosso povo. Enquanto eles argumentam que não tem verba para fazer reforma agrária, eles destinam bilhões ao agronegócio. Enquanto eles argumentam que não tem dinheiro para enviar as cestas básicas que estão apodrecendo nesses galpões, eles estão aumentando seus super salários. Enquanto eles argumentam que não tem verba para implementar o piso nacional dos enfermeiros e o piso salarial dos professores aqui no estado do Rio de Janeiro, eles têm enchido as burras dos seus bolsos. Ou seja, não se trata de um mero descaso e sim da sua política nefasta contra o povo. E o povo tem se revoltado, o povo tem acordado, tem visto, na verdade, que esse governo e esse velho Estado não cumpre e não pode cumprir com as suas falsas promessas e que eles têm que partir para a luta para justamente conquistar as suas liberdades e seus direitos democráticos que são tão atacados. Por isso que a luta desses povos indígenas é tão importante, faz parte da luta agrária no nosso país, para a terra para quem nela vive e trabalha, a reconquista de seus territórios. A gente tem visto, por exemplo, toda a discussão em torno do marco temporal, o quanto é importante repudiar cada ação desse velho Estado contra a população indígena no nosso país e também apoiar efusivamente a sua luta e todo o desenrolar dessa luta tão importantíssima pela sua sobrevivência. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Eu me despeço por aqui e espero vocês na semana que vem no nosso episódio do A Propósito. Postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.